Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesta videoaula de hoje, nós vamos revisar os tópicos estudados anteriormente na análise combinatória através de situação-problemas. Venham comigo e aqui vos fala o professor Aristônio. Então, vamos juntos, pessoal. Vamos iniciar com esta situação-problema que diz o seguinte: uma prova de múltipla escolha tem 10 questões, cada qual com 4 alternativas. De quantas maneiras diferentes um aluno pode responder toda a prova? Atenção, pessoal. Primeiro vamos analisar se a ordem é importante ou não. Claro que a ordem é importante, porque se eu na primeira questão marcar A e na segunda B, e outra pessoa marcar na primeira B e na segunda A, definitivamente não é a mesma resposta. Então o problema pode ser resolvido diretamente pelo princípio multiplicativo, não é isso? Pelo princípio fundamental da contagem. Muito que bem. Então nós temos, coloque-se no lugar de quem está resolvendo a prova. O grande professor Morgado dizia isso, olha. Coloque-se como um ser ativo diante da situação problema. Você tem 10 questões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai resolver cada uma dessas questões. Para decidir na primeira questão, você tem quantas possibilidades de escolha? 4. E na segunda? Ora, a resposta da primeira não interfere na segunda, portanto você também tem 4. Na terceira também você tem 4 possibilidades e assim sucessivamente. A solução deste problema é multiplicar o 4 entre si 10 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes é o mesmo que 4 elevado a 10. 4 elevado a 10 dá um número na casa dos milhões, pessoal. Normalmente, numa prova de múltipla escolha, nos concursos, nas seleções e até no Enem, hoje costuma vir nas opções o número representado desta forma, porque a prioridade é mostrar que você entendeu a interpretação do problema e não a conta. Se você fizer essa conta, você vai obter como resultado 1.048.576 modos diferentes de resolver uma prova com 10 questões de múltipla escolha, cada questão com 4 alternativas. Vocês me entenderam? Creio que vocês entenderam sim o resultado. Então veja bem, aí tá lá uma turma fazendo uma prova de 10 questões de múltipla escolha, aí tem 1 milhão, mais de 1 milhão de modos diferentes de resolver a prova, e de repente 2 alunos entregam a prova exatamente igual. É uma baita coincidência. Claro que quando os dois sabem a prova toda e acertam tudo, aí é normal. Agora, quando erram no mesmo lugar, aí é no mínimo. E ao errar, marcam a mesma opção em 1 milhão e tantos modos diferentes. Os dois fazem do mesmo modo, concordam comigo, que é no mínimo questionável. Bom, brincadeira à parte, pessoal. Ficou entendido, né, a interpretação do problema? Eia, prossigamos para o próximo. Atenção! Dos números de 4 algarismos, quantos são pares? O problema está perguntando quantos números de 4 algarismos pares existem. Veja que não houve exigência que os algarismos sejam distintos. Se houvesse, esse problema só poderia ser resolvido em 2 etapas, ou seria mais fácil calcular os números ímpares e depois diminuir do total. Também seria sempre 2 etapas. Se exigisse que os algarismos fossem distintos, mas não há essa exigência, então a resolução é bem simples. Ó. Sabemos que todos os números que existem são formados pelos 10 algarismos que vão de 0 até 9. Queremos formar números de 4 algarismos? Muito bem. Como a exigência é que sejam pares, nós devemos começar raciocinando pela posição onde há maiores restrições, ou seja, pela posição da unidade, que só vai aceitar quantos algarismos, pessoal? Para que um número seja par, todos vocês sabem que ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Ou seja, para esta posição existem apenas 5 possibilidades. Aí a gente volta aqui para a primeira posição, porque vocês devem... Entenderam, né, pessoal? Porque aqui são 5 possibilidades, porque a exigência é que o número seja par. E o número para ser par tem que terminar com um desses 5 elementos aqui. Eu só poderei usar um desses 5, ou seja, eu tenho 5 escolhas para fazer para cá. Não é verdade?
Agora vamos para cá, ó. Por que eu vim para a posição mais à esquerda? Porque também há restrição. Vocês estão lembrados que quando estamos formando o número, não podemos usar o zero à esquerda, porque se eu usar o zero aqui, o número deixa de ser de 4 algarismos e passa a ser de 3 algarismos. Portanto, eu terei 9 possibilidades, posso usar qualquer um dos outros 9, menos o zero. E claro, nas posições intermediárias, eu posso usar qualquer um deles. Então, eu tenho 10 possibilidades para cá e 10 para cá. Ora, 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900, vezes 5 dá 4.500. Ou seja, existem 4.500 números de 4 algarismos pares. Ok, turminha? Beleza? Vamos lá adiante. Vamos interpretar esta questão, pessoal. Vamos lá? Venham comigo. Acompanhem o raciocínio. No país vogal, as placas de licença de automóveis são formadas por 3 letras. Ó, pessoal, 3 letras. Letra, letra, letra. Caracteres alfabéticos. E seguidas de 4 algarismos. 4 algarismos numéricos, né? Algarismo, 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 né? 4 algarismos. Sendo as letras escolhidas apenas entre as vogais, ou seja, as letras vão ser escolhidas apenas entre as vogais, e sendo os algarismos distintos, olha a exigência para os algarismos, eles têm de ser distintos, e escolhidos entre todos, entre os algarismos de 0 a 9. Qual é o maior número de placas de licença de automóveis que podem ser formadas em tal país? Então vamos lá, primeiro vamos raciocinar aqui as letras. É uma multiplicação só, pessoal, porque todas essas decisões formam uma única decisão final, que é a placa. Então vamos lá, por isso que eu uso tudo o princípio multiplicativo. Para as letras, foi exigido que utilizemos apenas as vogais, mas não foi exigido que elas sejam distintas. Então eu tenho 5 possibilidades para cá, 5 para cá e 5 para cá. Agora, para os algarismos, podem-se utilizar todos os 10, mas eles são distintos. Uma vez utilizado um, não poderei mais utilizá-lo. Então é aquele raciocínio decrescente, né? Para a primeira posição, por tratar-se de uma placa, eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos. Aí eu posso usar o zero aqui, pessoal, porque não é um número que eu estou formando, é uma placa. A placa pode sim começar com zero. Então eu tenho 10 possibilidades. Como a exigência é que os algarismos sejam distintos, eu já utilizei um aqui, sobram 9 para cá, 8 para cá e 7 para cá. Então, o produto entre todos estes números é a resposta do nosso exercício, né? É 5 elevado a 3, é 5 vezes 5 vezes 5, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Dá um total de 630.000 placas distintas, né? Claro que esse modo não daria para ser no Brasil. Ora, aqui no Brasil, que utilizava um sistema semelhante a esse, mas utilizando todas as letras e todos os algarismos e podendo repetir, foi necessário ocorrer uma mudança recente, porque não estava mais dando para o total de veículos. Então, é um problema hipotético, claro, mas que simula uma situação real. Ficou entendido, pessoal? Creio que sim. Qualquer dúvida, tiraremos nos centros de aprendizagem ou no nosso encontro ao vivo, ok? Vamos prosseguir? Mais uma situação, problema? Vamos lá. Atenção, se liguem aqui nesta situação, pessoal. 2 prêmios iguais serão sorteados entre 20 pessoas. 2 prêmios iguais serão sorteados entre 20 pessoas, das quais 12 são mulheres e 8 são homens. Admitindo que uma pessoa não possa ganhar os 2 prêmios, de quantas maneiras pode-se distribuir os prêmios entre as pessoas? Como os prêmios são iguais, a ordem não importa. Então é um problema clássico de combinação simples, porque a mesma pessoa não pode ganhar o prêmio 2 vezes. Por isso, combinação simples. Eu tenho 20 pessoas e quero sortear o prêmio entre quantas? Entre dois prêmios, entre 2 pessoas. Então, para o item A, é uma combinação de 20, 2 a 2.
tá certo? Eu tenho 20 para escolher 2, porque não foi feita nenhuma exigência, né, pessoal? Não foi feita nenhuma exigência, eu tenho 20 para escolher 2, é uma combinação simples de 20 e 2 a 2. Isso dá 20 fatorial sobre 2 fatorial e 18 fatorial. Joga o 20 em cima, o 2 embaixo, 20 menos 2, 18. E aí é só desenvolver, né, pessoal? Desenvolve o 20, 20, 19, 18 fatorial, para no 18, repete o 18 e desenvolve o 2. Ora, 18 fatorial com 18 fatorial, faca. 20 dividido por 2, pode dividir aqui, sobra 10, e 10 vezes 19, a 190 modos diferentes ou maneiras distintas de distribuir este prêmio entre duas pessoas. Agora vamos para o item B, analisar a exigência que tem nele. De quantas maneiras diferentes pode-se distribuir os prêmios se um deve ser concedido a uma mulher e outro a um homem? Agora tá trivial, né, pessoal, também. Só que agora eu vou ter que entender que tem 12 mulheres e 8 homens. Como eu quero que agora, obrigatoriamente, o prêmio seja distribuído a uma mulher e a um homem, então dos 12 homens nós vamos escolher um e das 8 mulheres nós também vamos escolher uma. Ora, uma combinação de 12 e 1, vocês lembram que a combinação 1 a 1 é sempre igual ao numerador. 12 mulheres para escolher uma tem 12 modos, escolher qualquer uma das 12. E 8 homens para escolher um tem 8 modos. Então 12 vezes 8, 96 modos distintos com um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem. Ok, pessoal? Ficou entendido? Creio que vocês entenderam a interpretação destas situações problema. Fica aí esta videoaula como revisão. Não deixem de assistir a videoaula, resolver o teste e qualquer dúvida podem me chamar a qualquer momento, que eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço carinhoso a todos e até o nosso próximo encontro. Fui!